diretor de teatro, iluminador, cineasta, documentarista. Se eu fosse ler o currículo do André Amaro, que está aqui comigo no estúdio, ia ser uma coisa gigantesca. E Fernanda Cabral também, ganhadora de prêmios. Sejam os dois muito bem-vindos. Prazer estar aqui. Bom demais estar aqui com vocês. Prazer, Maravilha. E olha, a gente está trazendo aqui novidade. O André Amaro, que tem uma longa trajetória com teatro, mas também é esse multiartista, né, que a gente conhece, está fazendo o lançamento hoje do Triciclo. Eu adorei o nome, adorei a foto, adorei tudo. Conta pra gente um pouquinho mais sobre o trabalho, André. Então, o Triciclo é esse projeto editorial, né? Na verdade, ele nasceu no período da pandemia, como um ato de resistência mesmo, ou seja, como um ato até de revolta, sabe, contra esse isolamento e contra esse golpe que a pandemia nos deu, né? Pelo menos as artes presenciais ficaram bastante comprometidas, né? E aí eu comecei a compor, comecei a fotografar e comecei também a escrever mais poesias, né? Porque eu já vinha escrevendo poesias ao longo de toda a minha vida. E aí foi quando surgiu essa ideia de colocar tudo numa publicação só, né? Essas 3 artes. E aí eu pensei, que nome eu vou dar para esse projeto, né? Falei, eu vou colocar o nome de Triciclo porque são as 3 rodas, né, que vai conduzir essa tripulação de um homem só. E o lançamento é hoje, 8h30 da noite. Né? O lançamento é amanhã. Amanhã. É sábado. Hoje está disponível nas plataformas. Isso. Hoje o disco está disponível em todas as plataformas musicais. E amanhã tem o... Amanhã tem o lançamento do livro, né? E claro, o lançamento também do disco. Então eu fiz um grande evento, né, para comemorar, digamos, o nascimento desses 2 rebentos, né? Maravilha. Isso foi produzido aí também com a maestria com a cantora e compositora Fernanda Cabral, que está aqui com a gente. Como é que foi esse trabalho, Fernanda? Então, na verdade, assim, eu me apaixonei pelas composições do André, né? São composições muito lindas. Então, o meu trabalho foi honrar o que já era muito belo, né? Então, trabalhar com uma produção muito sutil, com instrumentos, com eletrônica, música eletrônica, mas também muitos músicos da cidade incríveis, né? E sempre tentando fazer com que a canção ocupe um espaço, né, assim, de brilho, né? Então, na verdade, tem a ver também um pouco com a minha trajetória, que eu tenho 2 discos totalmente autorais e é onde eu sempre fiz coprodução, né? Então, com outros músicos, nesse eu assino só a produção pela primeira vez inteira, na íntegra, né? Então fiz arranjos de cordas, de sopro, dirigi vários músicos, né? Mas foi assim, muito orgânico, porque as canções são muito lindas. Então o trabalho fluiu de uma forma muito interessante, eu acho que vocês vão gostar. E você disse que está dividido em 3 momentos, né? Explica pra gente. Na verdade, eu fiz essas composições muito em cima da minha relação com a Fernanda, né? Nós somos casados há 7 anos e a Fernanda trouxe para dentro de casa o violão, né? E eu já tocava o violão na minha juventude, então comecei a tocar novamente e a compor, e composições para ela. Né? Então são letras que falam mesmo de amor e de muitos momentos da nossa relação. Então, quando eu vi a minha produção, eu tinha 18 músicas compostas, né? E aí eu disse, vamos escolher aqui 9 músicas, porque aí eu posso dividir essas 9 músicas em 3 movimentos, né? Já que é um triciclo, tudo é regido pelo número 3, vamos fazer 3 movimentos. Então, as primeiras 3 músicas são as canções da Lua. As 3 próximas são as canções A2, que eu fiz junto com a Fernanda, e as canções do Vão são as últimas 3 músicas. Então, digamos que eu separei por temas, né? Para dar essa ideia um pouco de sinfonia, né? Tanto que além das 9 tem uma música de abertura, que é uma música instrumental, que eu fiz também, que foi arranjada pelo Lucas Trigueiro e também executada por ele e pela Clarice Cabral.
E você sempre pensando também nessa questão, né? É todo um movimento, até pelo nome do triciclo, e costurando também. Como é que foi esse processo de costurar diferentes artes num projeto editorial realmente maior? Na verdade, eu me dei conta de que o número 3 seria, digamos, o grande gancho para todo o projeto, né? Para conceituar o projeto inteiro. Então, nos contos, por exemplo, eu escrevi 3 contos, 3 grandes contos. Eu falei, mas esses contos vão versar sobre o quê? Aí eu falei, então eu vou falar sobre homens. Homens, né? Porque hoje em dia se fala muito sobre mulheres. Falei, vou falar sobre homens. Mas que parte, né, da figura masculina eu vou falar? Aí eu pensei nos meus personagens astrológicos. Então, tem um homem que é regido pelo signo de Aquário, um homem que é regido pelo signo de Sagitário e o outro homem é regido pelo signo de Capricórnio. São os meus 3 signos, digamos assim, né? O meu signo solar, o meu ascendente, minha lua. Então, assim, para cada personagem desse nos contos, eu dei esse tom astrológico, né, para conduzir a trama, né, e o drama também deles 3. E aí aconteceu a mesma coisa nas fotografias. Eu falei, vou construir 3 séries. E aí, como que eu vou construir essas séries fotográficas? Aí, na primeira série, tem fotografias que retratam 3 objetos. Então, são 6 fotos que retratam 3 homens na praia, 3 barcos, 3 montes de feno, enfim, ou 3 pessoas caminhando. Na segunda série são montagens, são colagens. Então eu trabalho com colagens digitais. Então são 3 fotos que eu junto numa só. Então eu transformo 3 fotos, recorto e faço uma só. E na terceira série são trípticos, né, que são, digamos, narrativas fotográficas. Então uma espécie de tirinhas de 3 fotos que criam ali uma historinha. E aí, diante disso, eu falei, acho que fechei então agora o conceito do triciclo, né? São 3 artes e cada arte também dividida em 3. Então é 3, 3, 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Que massa. E, Fernando, como é que é isso? Assim, eu acho curioso, a gente sempre tem, chega a pergunta aqui, desse processo criativo, né? Ontem a gente teve com um escritor, o Giovanni Nobre, contando esse processo criativo de um livro dele que ele lançou, já fez muito sucesso, já estava se esgotando. Como é que é para você também fazer esse processo criativo? E ele se inspirou na filha dele. Nesse projeto, que é isso? A nossa vida, como é que é para você assim, colocar na nossa vida, nessas relações, unir essa arte com a vida que realmente gera um produto autêntico? Esse produto especificamente, ele já está muito atrelado a, como o André explicou, né, a nossa relação. Muitas canções, não todas, mas várias, falam da nossa relação, né, de momentos de crise, como toda relação, né, momentos de muita paixão, momentos de muitas descobertas, momentos de decepção, momentos de espera, né? Então, aí existe, digamos, esse lugar que já dá esse caminho, né? Eu realmente, no meu processo com o André, eu fiquei muito surpresa quando eu comecei a escutar essas composições, né? Porque eu sou cantautora há mais de 20 anos, esse é o meu ofício. Primeiro pela poesia, mas não só, depois as melodias eram incríveis, depois as progressões harmônicas eram super sofisticadas, né? E eu fui a primeira a incentivar, a dizer assim, isso tem que virar um disco. Imagina, eu falei, isso tem que virar algum dia, tem que virar um disco, né? Então, o processo criativo, foi esse processo especificamente, ele foi gestado desde o início, porque eu vi as canções nascer. Depois eu sonhei junto com ele, né? Os arranjos, a instrumentação, então eu ia discutindo, olha, imaginei aqui um trompete, aqui imaginei um arranjo de cordas, o que você acha? O André também compôs melodias, né, de solos, né, do próprio trompete em algumas músicas, né, ou do acordeon, por exemplo, né, em Rio tem o Rodrigo Zolé, que é um grande músico daqui, fez, né, todo um solo construído melodicamente, né, exatamente como foi escrito, como ele cantou, né? Então, assim, eu acho que esse processo criativo, ele envolve
muitas camadas sutis Da intimidade. da intimidade. E que gera autenticidade, justamente, né? Gera um projeto único que tem sangue, tem vida, né? Não é um chat GPT que vai fazer. Não é fácil, não é fácil, porque nunca é fácil trabalhar, né, artisticamente com um casal, mas a gente sabe que quando se consegue é uma potência, porque a gente entra num espaço de intimidade único, né? Então, foi muito orgânico, como eu falei anteriormente, né? E ao mesmo tempo, as próprias canções são as que me ditam esses espaços da produção musical. Eu acho que essa música pede um cello, essa música... Então, assim, não existe um pensamento de um produto enquanto, né, mercado. Existe um pensamento enquanto honrar, né, a essência de cada canção na construção da produção musical, né? E eu tive toda a liberdade para isso, né? O André me apoiou muito nesse sentido, ele contribuiu muito na escolha desses instrumentos, a gente pensar isso juntos, então foi um processo muito bom. Maravilha, gente. Você ficou curioso. Centro Cultural de Brasília, amanhã, dia 3 de junho, a partir das 8h30. André, só reforça, e quem quiser ter mais detalhes, qual o melhor canal para te achar? Ainda tem ingressos, poucos ingressos, que podem ser adquiridos pela plataforma Simpla, pela bilheteria digital, ou, se você preferir, diretamente lá no próprio Centro Cultural de Brasília, que fica na 601 Norte, ali, antes da virada para a UNB. Perfeito. É um espaço lindo, um espaço muito elegante. Perfeito, melhor escolha ever. Muito obrigada, André, muito obrigada, Fernando, por participarem desse momento com a gente. A gente que Obrigado agradece. você, Bárbara. Obrigado e prazer estar aqui, muito bom.